Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Desta vez, para começarmos, e como ao costume nos últimos programas, pela questão da guerra entre o Israel e o Hamas. Gostava de começar por perguntar-lhe, embaixador, duas questões concretas, digamos. Como é que viu, por um lado, o facto de o socialista espanhol Pedro Sánchez ter dito que a União Europeia devia considerar a possibilidade de reconhecer o Estado palestiniano, sendo que, vale a pena recordar, Espanha é um dos Estados da União Europeia que não reconhece o Kosovo, e também como é que vê a possibilidade de Portugal fazer exatamente a mesma coisa. Bom, a circunstância da Espanha não reconhecer o Kosovo, por razões que nós sabemos que têm a ver, essencialmente, para não criar, dar um sinal de que estaria, digamos, aberto à questão da Catalunha ou qualquer movimento secessionista pudesse ter lugar, eu creio que não se aplica neste caso pela simples razão de que Gaza não está, ou a Palestina não está a cindir-se de Israel. Está Claro, claro. A Palestina é um Estado, é um Estado potencial, no fundo criado pela sociedade internacional, que nunca se concretizou. Vale a pena lembrá-lo, desde 1948, a ideia de criar um Estado palestino ao lado de Israel é uma ideia que estava nas cartas, digamos. Só que isso nunca aconteceu, nunca houve condições para isso, Israel também não as proporcionou, e mesmo nos momentos em que Israel esteve mais próximo de aceitar a ideia de um Estado palestino, foi sempre um Estado palestino menos, isto é, um Estado palestino sem dimensões de soberania tradicionais de um Estado, como o espaço aéreo, como as questões de defesa e segurança e a totalidade do exercício das funções de defesa e segurança, e além disso, algumas questões fundamentais, como a questão dos rios e a questão das águas ali. E, portanto, digamos que o segundo Estado foi sempre um Estado teórico. A circunstância da Espanha, vamos perceber que isto é uma coligação muito marcada por partidos de esquerda, e não só, uh, uh, dar um sinal de reconhecimento a Israel e dizer que a União Europeia deve fazê-lo, parte de dois princípios. Em primeiro lugar, dar sinal de que a Espanha está disposta a ir sozinha nesta matéria. Depois, dá sinal de que a Espanha está, de certa maneira, a provocar a União Europeia, porque sabe que não há consenso dentro da União Europeia para a União Europeia reconhecer o Estado da Palestina. Quanto a Portugal tem tido nesta matéria uma posição relativamente equilibrada ao longo dos anos, independentemente dos ciclos políticos. Nós normalmente não avançamos por soluções muito radicais, mesmo que elas pudessem, digamos, abalar as coisas, porque sabemos, em primeiro lugar, Nem que. unilaterais, não é? No fundo, Não, e não é só isso. A posição portuguesa não ia ter um impacto demasiado evidente. nesta questão. E depois, não vale a pena escondê-lo, Portugal também não quer tomar uma posição neste quadro que possa confrontar-se abertamente com a posição dos Estados Unidos. Portugal mantém sempre digamos, uma preservação daquilo que são princípios fundamentais no plano internacional, mas tem, digamos, alguma realpolitik com o seu principal aliado do Atlântico, que são os Estados Unidos. E, portanto, não acredito que Portugal siga esta posição, mas não posso admitir que na Assembleia da República possam aparecer propostas neste sentido. Não acredito que o governo português o faça, e em particular agora, um governo português debilitado até março, naturalmente que não teria espaço político para o fazer. Claro. Entretanto, no terreno, embaixador, as coisas no sul de Gaza estão o pior possível, num quadro em que Israel e as Nações Unidas estão cada vez com maiores atritos entre si. Ora, eu tenho alguma dificuldade em criar esta ideia de que temos Israel e temos as Nações Unidas. Eh, Nós temos a Israel perante a sociedade internacional. As Nações Claro. Unidas não são uma espécie de o outro lado da discussão. As Nações Unidas são a comunidade internacional. Nós sabemos que nas Nações Unidas há hoje um bloqueio no quadro do Conselho de Segurança porque os Estados Unidos não deixam que qualquer medida possa limitar aquilo que é a liberdade de Israel de exercer, digamos, o seu direito de defesa em Gaza, mesmo que esse direito de defesa passe determinados limites que a sociedade internacional considerava aceitáveis, necessários. E hoje em dia nós vivemos uma situação de paralisia dentro do Conselho de Segurança, como vivemos no passado recente, lembremos, com a Rússia, relativamente à Ucrânia. Claro. Portanto,
o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que já teve, em primeiro lugar, quando entrou Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, e nós sabemos que os Estados Unidos são, digamos, o principal pilar no quadro das Nações Unidas, até em matéria financeira, portanto, em que o recurso às Nações Unidas por parte de Trump era ínfimo, e António Guterres teve que passar esse Rubicão. A partir disso, daí teve a questão da Ucrânia. A partir daí tem a questão de Gaza. Por um lado, na Ucrânia tinha a Rússia a bloquear, agora tem os Estados Unidos a bloquear. As Nações Unidas fazem o que podem, fazem muito, quero dizer, fazem muito, por exemplo, na parte humanitária. Nós não nos esquecemos que estão no local, estão em Gaza, muitas organizações das Nações Unidas, todas as organizações humanitárias no quadro das Nações Unidas e das suas agências, estão a fazer um trabalho possível no âmbito da ajuda humanitária. Mas, naturalmente, que não podem, no plano político, as Nações Unidas estão de mãos atadas. Viu-se agora o que aconteceu com esta última resolução, em que os Estados Unidos voltaram a ficar, eu diria, ainda mais isolados nesta matéria. Só votam com os Estados Unidos um conjunto ínfimo de países, 10 países. As resoluções, as abstenções são cada vez menores e, portanto, e contra os Estados Unidos ou a favor, vamos ser claros, a favor de uma trégua, de uma nova pausa humanitária em Gaza, votaram muitos países, nomeadamente a maioria dos países da União Europeia, com exceção de dois, que é a Áustria e a julgo que a Holanda, creio eu, e portanto neste momento há uma divisão dentro da União Europeia nessa matéria, mas estas proclamações, que neste caso foram na Assembleia Geral, como já tinha sido a anterior, estas proclamações são meramente retóricas. Nós sabemos que a Assembleia Geral não tem um poder vinculativo em termos de exercício efetivo da sua ação de pressão, e por isso mesmo é um tempo meramente retórico, mas é um tempo por um lado, de escândalo da comunidade internacional perante o que ali se passa, e esse escândalo tornar-se-á muito maior a partir do momento em que nos aproximemos do dia 25 de dezembro, que é normalmente um tempo que por aquela área é comemorado no mundo católico, e nós assistiremos, digamos, a uma espécie de contradição entre, por um lado, aquilo que era a mensagem para os católicos e, por outro lado, aquilo que é a tragédia que se está a viver na faixa de Gaza para milhões de pessoas que vivem num estado de fome neste momento, que vivem em situações humanitárias dramáticas e relativamente à qual não é possível fazer nada, pela simples razão de que a maior potência mundial, de certa maneira, recusa-se a fazer qualquer pressão sobre Israel para diminuir a tragédia dessas pessoas. É por isso mesmo Israel está a exercer o seu direito de defesa, passando limites que a comunidade internacional considerava aceitáveis, e pronto, é este o estado da arte. O estado da arte, também na área do desconhecimento, manifestar-se-á também, provavelmente, quando a guerra acabar, é lá de acabar um dia qualquer, na circunstância em que, aparentemente, num primeiro momento, o governo israelita tinha considerado a autoridade palestiniana como a entidade certa para gerir no pós-guerra e depois de Israel decidir sair da faixa de Gaza, gerir exatamente o enclave, mas ultimamente parece que Netanyahu explicou que a autoridade palestiniana é uma espécie de versão soft, mas com o mesmo, com a mesma gestação, quero dizer, do Hamas. Portanto, em princípio, a autoridade palestiniana, segundo o atual governo de Israel, também não terá qualificações para ficar a gerir a faixa de Gaza, não lhe pareceu? Sim, tudo indica que sim, tudo indica que os sinais que vêm de Tel Aviv nunca são, não, de Jerusalém não são favoráveis a que a autoridade palestina possa ter autoridade sobre Gaza. A autoridade palestina foi, vale a pena lembrá-lo, afastada de Gaza porque o Hamas ganhou as eleições. Ganhou umas eleições. Depois disso, tratou a autoridade palestina, aliás, de forma violentíssima, como é da característica do Hamas. A autoridade palestina é uma entidade que, além de ter problemas internos sérios, o António fartava-se aqui de falar da não existência da democraticidade dentro da autoridade palestina, da não realização de eleições desde 2008, etc., casos de corrupção, etc.,
Mas a autoridade palestina, no fundo, também foi desvitalizada ao longo destes anos pelo mundo ocidental, que nunca forçou Israel à questão dos dois Estados. A autoridade palestina só tem sentido no caminho para os dois Estados. A partir do Claro. momento que a questão dos dois Estados é metida no bolso, digamos, a autoridade palestina vive ali numa espécie de gestão da zona de Ramallah e com alguma capacidade cada vez mais limitada na área da Cisjordânia, porque os colonatos causam dificuldades aos enclaves, no fundo, já é uma espécie de enclaves palestinos que por ali existem. E por isso mesmo a autoridade palestina foi desvitalizada. E há quem diga, e essa ideia existe, que de certa maneira Israel quase que ajudou a dar força ao Hamas. Eu não sou eu que estou a dizer isto numa tentativa de criação de uma diabolização política, não. Israel manteve o Hamas na faixa de Gaza porque considerava que era controlável e, ao mesmo tempo, isso fazia com que a autoridade palestina se reduzisse em termos de capacidade de influência face ao Hamas. E, portanto, hoje o resultado disso tudo é que não temos um interlocutor palestino e provavelmente vamos ter uma grande discussão sobre o que vai ser a gestão da faixa de Gaza. Mas volto a dizer, Israel faz mais ou menos o que quer. Há um ponto que eu gostava de sublinhar. Nós estamos a fazer, nos últimos meses, uma espécie de diabolização personalizada relativamente ao Sr. Netanyahu. Não é o Sr. Netanyahu que o culpado desta situação. Não vale a pena. Quem é o culpado desta situação, depois do ataque terrorista do Hamas, no quadro do exagero da ação em Gaza, é Israel. Não é o senhor Netanyahu, vamos ser claros. Dá ideia, porque há assim uma espécie de absolvição de Israel. Se tirasse Netanyahu, isto ficava melhor. Não, não ficava. Pela simples razão de que, porque Netanyahu é um produto de Israel. É um produto do voto de Israel. Por isso mesmo é que nós dizemos que Israel é um país democrático. Se é um país democrático e elegeu o senhor Netanyahu, é Israel quem tem que ser confrontado com esta situação. Não é agora, tirando o senhor Netanyahu, isto volta ao princípio e é tudo melhor. Eu acho que não volta. E o António falou aí há bocadinho depois desta guerra acabar. Esta guerra não acaba. Vamos ser Certo. claros. Não há pós-guerra no Médio Oriente. O que vai é haver uma atenuação, vai haver um momento de pausa, vai haver um momento em que não há conflito, em que o conflito se mantém em lumbrando. Mas não há pós-guerra aqui. Porque não há condições de natureza política que permitam solidificar um momento a seguir a este conflito. Vai haver é um momento de atenuação, é a única coisa, e de baixa intensidade em termos do conflito. Claro. Obrigado, embaixador. Ficamos por aqui nesta primeira parte do programa. Voltamos já de seguida com o segundo tema. E até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos um pouco a norte, como é nosso triste costume, para falarmos ou para pedirmos ao embaixador para que nos fale daquilo que lhe pareceram que são os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Sendo certo que por estes dias Vladimir Zelensky esteve nos Estados Unidos em mais uma visita que correu bem na área que tinha a ver com as negociações ou o encontro com o presidente Joe Biden, mas aparentemente não correu nada bem naquilo que tinha a ver com as negociações, e aí sim são negociações, com os republicanos no Congresso norte-americano. Não lhe pareceu, embaixador? Só uma pequena nota para dizer que no terreno a situação encontra-se mais ou menos empatada, embora se dê conta de uma ligeira ofensiva por parte dos russos em determinadas nas zonas limítrofes com o poder ucraniano e uma intensificação dos ataques russos à distância, que são aqueles que existem e que estão digamos, a flagelar, nomeadamente a capital, Kiev. A sensação que existe é que isto funciona por parte da Rússia, como sempre se pensou, como uma espécie de tentativa de criação de um cansaço, por forma a que a população ucraniana, junto do seu governo, forçasse uma negociação qualquer. Não sei se isto tem sucesso ou não, em particular, não há sinais, apesar de tudo, de que a determinação ucraniana de defender aquilo que considera ser, e é pelo direito internacional, o seu território, tenha baixado. Há aparentemente um cansaço ao nível das famílias dos militares e há manifestações que têm sido inclusivamente desaconselhadas, se não mesmo reprimidas, por parte de familiares que querem uma limitação da utilização dos militares, porque hoje há um desgaste humano terrível na Ucrânia. Este é o ponto.
Depois Zelensky está, digamos, a continuar a fazer o seu papel, um pouco por todo o mundo, foi à posse do presidente argentino, que é talvez um sinal menos prudente, na minha opinião, tendo em atenção que o Claro. argentino, na sua posse, teve 4 ou 5 presidentes, para além do rei espanhol, mas isso é natural, pelas relações históricas, mas teve 4 ou 5 presidentes da região, e Vítor Orbán. E, portanto, E Bolsonaro, e Bolsonaro, mas isso é um has-been, é alguém que já foi. E, claro. o, e, o, e portanto, eu acho que a ida de Zelensky é um bocadinho jogar a todos os ricos, parou também em Cabo Verde, foi aos Estados Unidos, e como o António disse e com razão, digamos, a recepção correu bem naquilo que é o discurso tradicional de Joe Biden, uh, e correu menos bem naquilo que foi a tentativa de Zelensky, pela sua presença, desbloquear a questão financeira no quadro do Congresso. O Congresso vive num tempo de cansaço relativamente à questão ucraniana, vive num tempo de alguma preocupação alternativa pela questão do Médio Oriente, vive num tempo de refluxo em termos mais isolacionistas, que é típico dos ciclos americanos, por parte dos republicanos, e E um tempo de pré-guerra, porque estamos quase a entrar em ano de eleições. estamos em eleições, nós já estamos Sim, em sim, claro, claro. eleitoral. E, além do mais, é preciso perceber que este orçamento está preso por fios porque tem a ver com a reivindicação republicana de reforço da fronteira sul, da fronteira com o México, e de, digamos, alterações às leis de asilo. E como o Biden, forçado pela ala mais à esquerda dentro do Partido Democrático, vale a pena dizê-lo, e isso é a verdadeira razão de Biden. Biden é um compromisso dentro do Partido Democrático. E há um momento em que o Biden, por muito aberto que possa querer ser com os republicanos, não o pode fazer porque tem uma ala do partido que se afastará, no caso dele, fazer, porque ele é um compromisso. E por isso mesmo Biden está numa zona em que não pode fazer cedências para além de um determinado limite. Utilizou alguns poderes que tem no sentido de fornecer algum dinheiro à Ucrânia, mas já agora vale aqui fazer um pequeno parênteses, não sei se já o fizemos no passado ou não, que é 90% do dinheiro alocado à Ucrânia fica nos Estados Unidos. Mas eu Claro, não estou a claro. exagerar. Eu não estou a exagerar. 90% daquilo que nós. Pacote financeiro dos Estados Unidos para a Ucrânia. 90% fica nos Estados Unidos. Porque é dado às empresas americanas que fabricam material de guerra para a Claro. Ucrânia. É uma espécie de ajuda de Estado. É uma espécie de investimento na guerra. E vamos também pensar o seguinte: e Biden joga com isso. Aliás, há um artigo muito interessante no Washington Post que explica isso. Biden explica aos americanos o seguinte: há 31 estados americanos, 31, onde há indústrias de guerra que estão a beneficiar com a ajuda à Ucrânia. Nesses 31 estados há 72 cidades, grandes cidades, cuja população vive muito, ou em parte, daquilo que são as indústrias de armamento. E, portanto, quando vocês estão a autorizar-me a utilizar dinheiro do orçamento público, estão, no fundo, a financiar empresas americanas. Esse é um ponto importante e foi desde o princípio, digamos, a racionalidade dos Estados Unidos nesta guerra. Para além, esta guerra tinha tudo para os Estados Unidos ganharem, porque era, por um lado, defendia os seus princípios, por outro lado, punha as suas indústrias a funcionar num tempo de desindustrialização fortíssima por parte dos Estados Unidos, e, por outro lado, como é sabido, os Estados Unidos ganharam imenso com a circunstância do gás russo deixar de ser vendido à Europa e os Estados Unidos passarem a vender gás americano à Europa. Esta era uma guerra para os Estados Unidos ganharem, em todos os sentidos. E, portanto, ele está a tentar convencer os republicanos: vejam só, vocês estão a prejudicar a vossa própria a América. E depois diz aquela coisa que é verdade, quer dizer assim, se Putin se congratula com a circunstância de haver este impasse no quadro orçamental americano, isto significa que vocês estão a proceder de forma errada. Porque, na realidade, tudo que Putin considerar de bom é sinal que as coisas estão a correr mal para os Estados Unidos. Claro. Os Estados Unidos também, por outro lado, tinham no objetivo desta guerra enfraquecer a Rússia, com as sanções, que era feita também por eles e pela Europa e por outros países, e tentar o mais possível, digamos, contornar, quebrar a Rússia por muitos e bons anos. E quebraram-na, de certa maneira, não totalmente como teriam esperado, mas ficou sob a tutela, digamos, da China.
Portanto, para dizer o seguinte, quer dizer, nós estamos neste momento, o António referiu, na questão das eleições americanas. Nós estamos no meio das eleições americanas. As eleições são no dia 5 de novembro de 2024, mas já começaram. E este ano vai ser todo marcado por isso. E, portanto, este contraponto em que os republicanos vão sublinhar os seus aspectos de política interna, nomeadamente na questão das fronteiras e nas políticas de asilo, que é o que preocupa muito, muito o eleitorado republicano, face aos democratas que, por um lado, estão a utilizar o argumento financeiro para reindustrializar a América. Há textos extraordinários na imprensa americana, naturalmente, que é uma imprensa livre, sobre este efeito positivo da guerra sobre a indústria americana. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, agora para pedirmos ao embaixador que analise aquilo que é ainda um problema de imigração, desta vez não nos Estados Unidos, na sua fronteira sul, mas um problema que persiste há vários anos, há algumas décadas, e que por estes dias tem transformado as sociedades, a francesa e a do Reino Unido, em alguma crispação e tensão internas. O problema já não é novo, acontece com alguma sazonalidade, se é que alguma vez deixa de acontecer, mas desta vez parece estar, ou mais uma vez, está exacerbado. Como é que tem observado esta questão, embaixador? É muito curioso que dois países, um que está na União Europeia, como é a França, que é um país central da União Europeia, o outro o Reino Unido, e que são dois países que tinham, digamos, dois processos até de integração diferentes. O Reino Unido tinha um modelo de integração, a França tinha outro modelo de integração, no Reino Unido uma o deixar que as comunidades se organizassem, digamos, com a sua própria identidade. Na França, uma tentativa de de francizar, digamos, as comunidades. Ambos os modelos não estão a funcionar, mas no caso do Reino Unido, o que acontece é o seguinte, nestes últimos dias. Rishi Sunak sabe que a questão da imigração, e neste caso a questão é dos boat people, aqueles que atravessam a Mancha para chegar ao Reino Unido, porque o Reino Unido funciona no imaginário internacional, em particular no imaginário africano, como uma espécie de Eldorado. É uma coisa curiosa, porque tem um conjunto de facilidades internas a que Rishi Sunak agora queria pôr termo. Em particular, a questão que tem sido suscitada no Reino Unido é uma polémica lei que nunca foi aplicada, que é um acordo entre o Reino Unido e o Ruanda, no sentido de que aquelas populações que atravessam a Mancha, que chegam à Inglaterra e que não têm a possibilidade de trabalhar porque não têm o direito de asilo, pudessem ser enviadas para o Ruanda, e no Ruanda ficavam numa espécie de pousio à espera que o processo de asilo fosse analisado. Isto depois prende-se com outras questões. Prende-se em primeiro lugar, com a circunstância do, eh, do Reino Unido não querer cumprir aquilo que subscreveu no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, fazia parte, de certa maneira, de uma dissociação do Reino Unido daquilo que já vem do pré-Brexit, não é? E há aqui uma discussão sobre a própria separação de poderes no Reino Unido, porque o primeiro-ministro Rishi Sunak disse que não respeitava as decisões do Tribunal, e o Tribunal, por unanimidade, considerou que as disposições relativamente ao Ruanda eram ilegais, enfim, infringiam determinadas regras às quais o Reino Unido estava comprometido. Ora bem, isto deu uma votação no Parlamento Britânico há poucos dias. Esta votação, Rishi Sunak ganhou esta votação, mas houve uma série de deputados conservadores que se colocaram fora desta votação, o que significa, portanto, que Rishi Sunak, naquele que é um partido tradicionalmente muito tenso, vai ter problemas, porque a questão volta outra vez à sede parlamentar no início de janeiro, e há quem diga que Rishi Sunak pode ter aqui um grave problema. Este é o problema no Reino Unido. Em França, há uma lei uma lei que tem o nome do ministro do Interior, Darmanin,
E esta lei é uma lei que previa, digamos, a retirada de um conjunto de direitos a imigrantes, mas por outro lado tinha algumas medidas mais securitárias. Então aconteceu uma coisa extraordinária no Parlamento francês, o que prova bem o isolamento do governo de Emmanuel Macron, que foi uma votação para a não admissão da discussão da lei. Não é só a rejeição da lei, não é a rejeição da lei, é a não admissão à discussão. E então quem votou? Votou o NUPS. O NUPS é um conjunto do La France Insoumise, do Mélenchon, com socialistas, com radicais de esquerda, radicais de esquerda, não, eu peço desculpa, não utilizo a expressão, porque radicais de esquerda têm uma noção em França diferente. Com radicais da ala esquerda, e também com os ecologistas, que aliás foi quem propôs a moção. Mas quem vota aqui é natural, o NUPS é natural que vota sim. Mas depois vem o Rassemblement National de Marine Le Pen, que também vota. E depois vem o Les Républicains, que é o partido tradicional da França, da direita francesa, democrática, de Sarkozy, de Chirac, de Pompidou, de Gaulle, e esse partido também vota contra. E, portanto, o Renaissance, que é o grupo de Emmanuel Macron, ficou isolado. Isto foi, digamos, um puxar de tapete ao Ministro do Interior, e mais do que isso, a possibilidade de amanhã esta lei voltar, forçando uma nota que também é de se arriscada, que é a utilização do mecanismo da Constituição Francesa, o 49.3, que é uma lei que é forçar uma votação, salvo votação completa em contrário. Mas poderia acontecer que toda a oposição outra vez se voltasse contra a própria lei. Mas esta utilização deste mecanismo é altamente controverso, porque, de certa maneira, digamos, funciona como uma imposição por parte do governo, e por isso mesmo estamos aqui numa situação de tensão. A questão volta outra vez também em janeiro. Macron vive um período de grande isolamento. E mais do que isso, há o risco, se acaso Macron fosse tentada a dissolução do Parlamento, por considerar que não estavam criadas as condições mínimas para o Parlamento funcionar, podia de repente acontecer uma maioria de Marine Le Pen. As sondagens apontam para que Marine Le Pen pudesse ter a maioria dos deputados, ou uma maioria que lhe permitisse, digamos, chefiar o governo. Ora bem, isto significaria um governo de coabitação entre Macron por um lado e um governo de Marine Le Pen. O que é que isto pronunciaria a prazo? Pronunciaria provavelmente que daqui a 3 anos e meio Marine Le Pen seria presidente de França. Claro. Mas tudo isto significa que os dois grandes países europeus, com uma carga migratória e com uma carga identitária complexa, estão neste momento a atravessar uma crise. O crise que, por acaso, nem sequer é particular desses dois importantes países europeus. Recordo, por exemplo, que nos Países Baixos, Mark Rutte teve que avançar para eleições antecipadas exatamente porque no interior da sua coligação não se entendeu precisamente com leis que tinham a ver com a imigração. Isto é, embaixador, a imigração continua a ser o assunto da União Europeia, não é? Eu acho que sim, porque durante muito tempo era uma questão que, até pelo politicamente correto, era metida debaixo do tapete. E vale a pena dizer isto com todas as palavras. Os partidos moderados não têm como é que eu ia dizer, uma estratégia para a imigração. Vivem, por um lado, pressionados pela questão humana da imigração, o que é simpático e sensível em relação aos seus princípios, mas não conseguem dar resposta, e a extrema-direita está a tentar dá-la, digamos, demagogicamente e populisticamente, àquilo que são as preocupações que a imigração cria no eleitorado. E, portanto, o problema aqui em Portugal mais ou menos está por esse caminho, porque há um momento a partir do qual eh, quase sempre aquilo que aparece como uma tendência positiva de abertura acaba depois por ter um refluxo. Eu não queria fazer o exemplo do turismo, mas em Portugal todos nós éramos muito favoráveis ou maioritariamente favoráveis ao turismo. E quando o turismo passa um determinado limite, as pessoas começam a olhar para o turismo como algo que cria problemas ao funcionamento normal da sociedade. A imigração, quando se presente que a imigração pode trazer algum problema, às vezes até de forma artificial, esta leitura é feita um bocadinho de forma artificial e até preconceituosa, mesmo sem dados evidentes, nomeadamente em matéria securitária, há um aproveitamento dessa percepção
para efeitos de natureza política. E por toda a Europa isto está assim. Ainda mantendo na questão dos Países Baixos, e uma coisa que tem exatamente a ver com aquilo que o embaixador acaba de dizer. Esta terça-feira, os Países Baixos decidiram aumentar o nível de possibilidade de ataques terroristas, explicando exatamente que o facto de haver uma guerra com o Hamas poderia despoltar a possibilidade de células adormecidas, como eles lhe chamam, de radicais muçulmanos serem reativadas na Europa. Acha, embaixador, que isso é uma possibilidade real? A Holanda, os Países Baixos, eles agora não gostam que se lhes chame Holanda, os Países Baixos vivem atravessados por preocupações securitárias grandes e têm comunidades, nós lembramos, por exemplo, o que se passou em tempos na relação com a Turquia, Certo. com o país islâmico e a comunidade. Acho que há uma grande preocupação, eles veem o que acontece na Bélgica, veem o que acontece na França, a Holanda está ali ao lado. E, portanto, provavelmente são capazes de ter elementos que lhes permitam avançar nesse sentido. E, por outro lado, há aqui um ponto interessante, é que Wilders, a figura que regressou, digamos, à cena política na Holanda, para se credibilizar no terreno político europeu, já deu um forte sinal de apoio à Ucrânia. Foi isto que aconteceu com a senhora Meloni em Itália. Exatamente. E, portanto, e na Europa, quem dá sinais de apoio à Ucrânia tem sempre uma, digamos, um espaço de manobra grande à sua frente. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui. Continuem a segui-lo nesta esta edição e todas as outras nos podcasts que encontra nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.